disse, Fábio, eu casei nos 4. Eu disse, nos 4 o quê, meu amigo? Ah, eu casei no... mulher, né? Aí eu disse, e o que mais, meu amigo? Ele disse, eu casei na igreja católica. Aí eu já fiquei assim. Não foram batizados, não tem crisma, já são todos adolescentes, né? Então, para a gente que é espírita, é um contrassenso, embora a gente encontre amigos que casem na igreja e a gente respeita com muito carinho, mas se ele disser ao padre, o padre não faz o casamento. E aí ele vai ter que se submeter a algumas determinações do ritual católico que diz necessitários são requisitos para o processo, né? Muito bem, aí ele disse para mim, eu casei no civil. Eu disse, ótimo, somos todos, né, submetidos às leis e temos que considerá-las, respeitá-las e temos que realizar o nosso casamento civil. Aí eu digo, e o que mais? Aí ele disse, casei no centro espírita. Eu disse, Virgem Maria. E como foi isso? Ele frequentava uma instituição, pessoal, que o mentor espiritual era um padre. E aí o padre, né, da comunicação, a gente usa muito esse termo equivocado, né, incorpora no médium, né, que não é uma palavra que descreva bem a mediunidade de psicofonia, porque a incorporação é como se o espírito tomasse conta do corpo, coisa que não acontece. Há uma ligação mente a mente, perispírito a perispírito. E aí, lá estava o mentor espiritual, um padre, realizando o sacramento do casamento numa casa dita espírita. Aconteceu com meu amigo, está lá ele hoje ainda dirigente de casa, graças a Deus, com conhecimento doutrinário, e sabe bem ele que sorri dessas situações que vivenciou e superadas, graças a Deus. Essa foto, para ilustrar mais uma ocorrência engraçada, e aí ela é narrada pelo nosso irmão Raul Teixeira, foi narrada pelo nosso irmão Raul Teixeira. Ele contou que uma determinada vez estava numa instituição fazendo uma mesa redonda, e aí aquelas perguntas e respostas, e, e, e nesse bate-bola, vamos dizer assim, acontece de um rapaz interferir na fala de Raul Teixeira, que Raul falava da questão da mediunidade, de psicofonia. Aí o rapaz disse assim, seu Raul, eu descobri por onde o espírito entra no médium. E Raul sorriu para ele, continuou a conversa sobre mediunidade, e mais uma vez o rapaz insistiu na intervenção. Seu Raul, eu descobri. Aí Raul, né, pela insistência, disse, pois não, meu irmão. Aí ele disse, olha, meu irmão, quando o médium se concentra, né, e que ele dá aquela respirada, o espírito entra no médium. Pelas narinas, meus irmãos, né? E aí, é esse tipo de noção prova do nosso desconhecimento doutrinário. Porque quando a gente estuda a mediunidade, a gente aprende que o espírito se liga ao nosso... O perispírito do espírito se liga ao nosso perispírito. E aí se estabelece o fenômeno de comunicação mediúnica. Por aí, pessoal. E não o espírito tomando corpo de um corpo que é meu, né? Pois muito bem. E aconteceu numa outra casa uma coisa engraçada também. O meu irmão, aí é o meu irmão que viveu essa experiência. Eu estou dizendo a vocês porque ele foi visitar uma casa espírita, né, aqui em Natal, e aconteceu que o orientador, né, iniciou a atividade de mediunidade. Então, a mediunidade pública. Então, todo mundo assistindo um trabalho de desobsessão pública. Uma coisa assim que hoje em dia a gente recomenda que não se faça, porque o espírito, no processo de desobsessão, pessoal, ele está se expondo.
E nenhum de vocês gostariam de ser exposto publicamente, não é verdade? A desobsessão é um processo de conversa íntima. E quando a gente coloca para todo mundo assistir, a gente está expondo a intimidade de alguém. Não é verdade? A gente não quer. Quando a gente procura o diálogo na casa espírita, a gente quer, espera que isso seja extremamente respeitoso e aquela pessoa que vai nos ouvir fique para ela com aquele assunto. Né? Porque a gente está se abrindo para alguém e está confiando a intimidade. E a desobsessão é isso também. Mas algumas casas fazem isso e aí a gente vê com respeito. Mas é uma coisa que a gente devia repensar enquanto prática da casa espírita, por respeito aos nossos irmãos comunicantes, sofredores desequilibrados. Mas aconteceu uma coisa, um fato engraçado nessa situação da visita do meu irmão. Ele estava na instituição e, de repente, um médium começou a fazer um barulho estranho. Piuí, tchucu, 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 tchucu. Piuí. Aí o doutrinador disse assim: meus irmãos, abram espaço, o espírito da locomotiva está se comunicando. Né? Como se a locomotiva tivesse um espírito, uma individualidade espiritual, né, nesse processo. Para a gente adiantar rapidinho, vamos passar por uma visita rápida ao grande responsável por nossa presença aqui, né, de conhecermos a doutrina espírita, nosso codificador do espiritismo, porque alguns de nós não conhecemos, né, não sabemos quem foi ele, mas a gente vai passar rapidamente. O nome dele, Hipólito Leon Denizar Rivaio, ou alguém possa dizer aí Rivaio, a pronúncia eu não sei bem, mas é por aí. E aí eu digo Hipólito Leon Denizar Rivaio. Nasceu em Lyon a 3 de outubro de 1804. Muito bem, rapidamente, e aí a partir dos 12 anos ele vai receber a sua formação em Yverdun, na Suíça, num famoso instituto à época, que era coordenado por um outro famoso, e que até hoje é famoso, né, o nosso Pestalozzi. Para quem é da área pedagógica, conhece, já ouviu falar N vezes, uma referência para a área da pedagogia. Os conhecimentos desse senhor, as orientações desse senhor, até hoje são, né, são atualizadíssimas, dada a antecipação das orientações dele para a nossa realidade pedagógica. Então, ele vai receber desse senhor todas as suas orientações para a sua formação. Muito bem, passando rapidamente, conclui seus estudos aos 18 anos em Paris, e em Paris exerce o ofício de magistério, vai ser professor, e nas horas vagas, tradutor, né? E ele conhecia inglês, alemão, ele conhecia italiano, espanhol, e se expressava fluentemente em holandês, que dizem que é uma língua muito estranha. O dia desse eu estava na marmitaria do meu irmão, e lá estava um holandês lá, e aí a gente começa conversando, ele fala razoavelmente bem português, e aí ele começou a trocar algumas falas comigo e me ensinar algumas coisas. Eu disse: homem, pare aí, porque é uma coisa tão estranha, o som do holandês é tão estranho, né? Para a gente é totalmente estranho. E aí eu disse: pare por aí que eu não estou entendendo nada, né? Mas aí estava lá o nosso amigo falando em holandês para a gente. Muito bem. E aí, Dissoucy, que foi um biógrafo de Kardec, disse que Kardec era bacharel em letras e em ciências e profundo conhecedor de medicina. Algumas pessoas dizem que ele era doutor em medicina, mas outro biógrafo vai dizer que ele, na verdade, tinha um grande conhecimento, dado, né, o desejo do conhecimento do codificador. Então, ele avançou em vários ramos do conhecimento. Pois muito bem. E aí, vejam só como ele tinha abrangência na França. Ele publicou algumas obras, né? Estão aí os nomes, que a gente não vai citá-las, mas só para vocês se informarem. E algumas dessas obras, pessoal, eram tidas, vamos dizer assim, pela Universidade da França, de Paris, né, para orientar os estudos daquela instituição na época, né? Então, Hipólito Denizar Rivaio era um pedagogo de abrangência, de referência à época dele, de conhecido, ok? Então eu digo isso porque a gente vai perceber, e por que Allan Kardec e não Hipólito Leon Denizar Rivaio, que assina as obras espíritas, né? E aí eu pergunto a vocês, por que será, pessoal? Por que Kardec publica os livros espíritas com o nome de Allan Kardec e não de Hipólito Leon Denizar Rivaio?
Quem se arrisca a dizer para a gente? Porque a obra não era dele? Muito bem, meu amigo Wilma, muito bem. A obra era dos Espíritos. E se ele colocasse o nome dele ali, ele estava dizendo que era o conhecimento dele. E as pessoas iriam confundir a obra dos Espíritos com o do pedagogo de conhecimento da época, né? Então ele queria que ficasse bem claro que aquele trabalho que a partir dali de 57 ele publicava era a obra dos Espíritos. E aí só para a gente ver como o conhecimento aquele ali era Pestalozzi, pessoal, aquela figurinha ali. Um homem feinho, né? Mas uma alma boníssima, diz os biógrafos dele. Um coração bondoso. E vocês vão ver como ele falava sobre a educação aqui. Então vejam só se não é da nossa atualidade. Então ele propunha o método intuitivo, do simples ao complexo, do concreto ao abstrato, do particular para o geral. É assim que a gente aprende até hoje, né? Até hoje se ensina dessa forma. Muito bem, ó, vejam só o que ele vai dizer sobre a educação. Pestalozzi. A educação moral não consiste na instrução ou na ilustração da moral, mas na formação de valores e modos de agir coerentes. Vejam só. E aí ele vai dizer, a educação do homem é um resultado puramente moral. Que coisa, né? Pestalozzi, protestante, mas uma alma extremamente aberta, né? Acessível, que recebia todos indistintamente. E aí ele vai dizer, ó, a educação moral, mais que ensinada, tem de ser vivida. A vida educa. E o fim da educação moral não é outro que não o aperfeiçoamento, o enobrecimento interior, a autonomia moral. Isso daí foi o que Kardec recebeu lá com Pestalozzi, pessoal, para vocês verem. Muito bem. Só para a gente conhecer, né, esse grande que orientou, que inspirou Allan Kardec na sua tarefa. E inspirou tanto e orientou tão bem que a obra da codificação é, vamos dizer assim, de um zelo, de uma perfeição, de uma estruturação dos seus temas fora de série. Quando vocês tiverem a oportunidade de observar detidamente a organização temática das obras da codificação, vocês vão ver que homem zeloso, cuidadoso, na possibilidade de nos trazer um conhecimento de forma extremamente acessível, como ele fez. Pois muito bem, pulando aqui, né, a gente vai avançar para a gente ganhar tempo, e aí a gente vai encontrar, olha, Kardec dizendo já num dos seus escritos, né, discurso pronunciado na distribuição de prêmios de 1834. Ainda não era o codificador do Espiritismo. A educação é obra da minha vida e todos os meus instantes são empregados em meditar sobre esta matéria. Feliz quando encontro algum meio novo ou quando descubro novas verdades. Por que eu trago Kardec para a gente, pessoal? Para a gente conhecer e sentir a necessidade de buscar conhecer essa personalidade ímpar que nós, como espíritas, não conhecemos. Nós nos dizemos espíritas, mas não conhecemos Kardec. E aí eu estou trazendo rapidamente uma informação rápida sobre a personalidade ímpar desse homem, que reuniu os ensinos dos espíritos e lançou para a gente. Muito bem. E aí, vamos aqui dar um pulinho para tratarmos da missão e do objetivo do espiritismo, porque às vezes a gente confunde. Vejam que Kardec, no Livro dos Espíritos, no comentário que ele faz a pergunta 148, pessoal, vai dizer sobre a missão do espiritismo. A missão do espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro. Que futuro é esse, pessoal? Que futuro é esse que Kardec? A imortalidade da alma, o mundo espiritual, ele está falando aí. E também entra a questão da reencarnação aí. Em fazer com que até certo ponto o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar. Não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Vejam só como ele diz aí. Ele está dizendo, em outras palavras, que a missão do espiritismo é nos provar a realidade imortalista de todos nós, através de um fato fenomenal que se chama mediunidade. Este é o recurso, né, que Kardec usa para comprovar a imortalidade da alma. Muito bem. Então ele diz que essa é a missão do espiritismo, comprovar. Mas qual o objetivo do espiritismo? Quem gostaria de dizer aqui para a gente? Qual o objetivo, qual a finalidade do espiritismo? E vai ser Kardec que vai dizer para a gente, pessoal.
E a gente inverteu. Porque nós sempre buscamos na casa espírita muito mais o fenômeno, não é verdade? E aí, o fenômeno mediúnico, pessoal, ele deve ser o meio do caminho, né? O recurso para nos levar à finalidade da nossa realidade aqui. Qual é? Vou mostrar para vocês, já que ninguém quer falar. A finalidade do Espiritismo é tornar melhores aqueles que o compreendem. Então, esse é o grande objetivo do Espiritismo, de tornar todos nós homens de bem. Não é à toa que a terceira obra do Evangelho, a terceira obra da codificação é o Evangelho segundo o Espiritismo, que completou agora em abril 164 anos. 150 anos, né? 1864, né? Foi lançado em abril de 1864, 150 anos. E aí essa obra maravilhosa, pessoal, vai trazer para a gente toda a orientação prática. A gente compreende a mensagem de Jesus e torna ela vivência, porque esse é o detalhe de cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o fechando na perspectiva da vivência moral, né? Muito bem, então o objetivo do Espiritismo é tornar melhores aqueles que o compreendem. A mediunidade passa a ser colocada como o recurso para nos levar a esse fim, mas não a grande finalidade da casa espírita, como nós colocamos na maioria das vezes. Porque a grande maioria, não é nenhuma censura, pessoal, é uma constatação. A grande maioria de nós procuramos a casa espírita pelo fenômeno, pela curiosidade. Graças a Deus, de alguma forma chegamos na casa espírita, né? E aí, a partir dessa curiosidade, nós vamos aprofundando e vamos compreendendo que o apelo da doutrina espírita é nos tornar melhores, é nos levar, através do raciocínio, a compreensão da necessidade de realizarmos em nós a renovação à luz do Evangelho e nos tornarmos o homem de bem, que está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec define os caracteres do homem de bem. Pois muito bem, vamos avançar. E aí vamos entrar na importância do estudo da doutrina espírita. Kardec vai definir, inicialmente a gente vai trazer a definição do Espiritismo por Kardec. No livro que é o Espiritismo, no preâmbulo lá, ele vai dizer assim, no final lá desse preâmbulo: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Vejam só, novamente a moral entra aí nesse processo. Então essa é a definição clássica de espiritismo. Ciência, filosofia e religião juntas, no triângulo, como Emmanuel vai relembrar a figura. Podemos defini-lo assim: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Então nós, espíritos encarnados, estabelecemos uma relação com os desencarnados. E qual o desdobramento desse processo todo? Que é a mediunidade. É nos levar à compreensão da necessidade dessa transformação moral, para nos tornarmos melhores. Pois muito bem, essa é a definição de Kardec, uma ciência, uma filosofia. Por que eu trouxe essas definições? Para compreendermos o que ele vai dizer na introdução do Livro dos Espíritos. Ele vai dizer: acrescentamos que um estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova, quão grande, só pode ser feito com utilidades por homens sérios, perseverantes, livres de prevenção e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. E ele vai dizer aqui no Livro dos Médiuns, ainda no Livro dos Espíritos, o seguinte: o que caracteriza o estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Aí entra no que ele vai tratar lá na definição, né, da ciência e da filosofia. Quem deseja tornar-se versado numa ciência, qual a doutrina espírita, e a gente coloca, né, tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio. Qual é o princípio do conhecimento espírita? Kardec, pessoal. Sem essa base, a gente não vai compreender o mais à frente. Como é que eu vou compreender André Luiz quando ele fala da realidade do plano espiritual, se eu não tenho uma base que é Kardec?
E olhe que Chico Xavier, pessoal, foi o médium mais fiel a Kardec. Não houve médium mais fiel a Kardec até a atualidade de que Chico Xavier, porque ele só divulgou através da sua mediunidade Kardec, né? Então tá aí, olha, o que caracteriza um estudo sério é a sua continuidade. E aí temos que estudá-lo metodicamente a partir do seu princípio, acompanhando o encadeamento. E Kardec vai dizer ainda, nunca, porém, dissemos que esta ciência, a ciência espírita, né, fosse fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando. O que, aliás, não é possível, qualquer que seja a ciência. Jamais teremos repetido bastante que ela demanda estudo assíduo e, por vezes, muito prolongado. Coisa que a gente não quer fazer, né? A gente que coordena o estudo sistematizado lá na federação, pessoal, a gente acha bem interessante a colocação do pessoal. O pessoal, a gente dividiu as apostilas da FEB, né, em 7 semestres. E aí o pessoal termina o semestre e diz assim, agora eu concluí o ESD, tá bom demais, eu já conheço Espiritismo. Nada, pessoal, é o pontapé inicial, né? É o passinho inicial, porque tem muito mais, né? Quando a gente vai fazer a nossa formação, né, na escola tradicional e dentro da academia, a universidade, com a graduação, pós-graduação e tudo, é para que a gente tenha um conhecimento tal seguro e especializado para que a gente possa realizar a nossa profissão devidamente. É ou não é assim? É assim. E aí muitas pessoas vivem para estudar, continuam estudando até a idade avançada, porque sentem essa necessidade. Bom seria se nós tivéssemos esse entendimento e realizássemos isso em nós. Isso eu me incluo também, pessoal, né? Mas um dia chegará. Mas o apelo da doutrina espírita, quando a gente fala em estudo, não é o estudo tão somente pelo estudo, não. Porque quando a gente estuda espiritismo, pessoal, a gente compreende a necessidade do exercício em nós do bem. Isso é uma consequência natural do estudo do espiritismo. Kardec vai dizer ainda para a gente que a verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram. E os conhecimentos que esse ensino comportam são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. E aí, no Livro dos Médiuns, ele volta novamente. Dissemos que o espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério. Pessoal, na introdução do Livro dos Espíritos, ele vai tocar nessa questão da necessidade do estudo várias vezes. Não é à toa que a doutrina espírita ela está fundamentada em livros. Como diz Herculano Pires, é uma doutrina de livros. E para se conhecer, é preciso a leitura desses livros. É claro que a gente recomenda as fontes mais seguras, para a gente não confundir. Embora Kardec recomendasse também a leitura das obras não espíritas, a leitura de obras que criticassem o espiritismo, mas aí a gente precisa já da fundamentação para compreender melhor a coisa e não confundir, né? Vale o detalhe. E aí uma coisa interessante que eu achei na Revista Espírita de 1860. Vejam só o que ele coloca sobre o objetivo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, pessoal. Porque aí a gente acha que a coisa é diferente, né? Eu vou lá para o centro para tomar passe para me curar, para resolver os meus problemas. Veja o que é que ele vai dizer. Algumas pessoas parecem enganadas. Isso é Kardec, pessoal. Pode pegar lá a Revista Espírita. Algumas pessoas parecem enganadas quanto ao verdadeiro objetivo e o caráter da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Permiti-me recordá-los em poucas palavras. Esse objetivo é, essencialmente, e pode dizer-se com exclusividade, o estudo da ciência espírita. Vejam o que Kardec coloca. O que queremos, antes de tudo, não é nos convencer, pois já o estamos, mas instruir-nos e aprendermos o que não sabemos. Vejam só o codificador do Espiritismo falando isso, pessoal, né? O homem que iniciou lá o trabalho árduo de preparar uma doutrina em tão pouquíssimo tempo, de 57 a 69, né? Um pesquisador, né? Um homem de ciência mesmo. E aí eu vou trazer só para a gente como ele... Pois não, meu amigo? Não.
as pessoas pensam que não pode ser divertido aprender, não Com pode ser certeza. descontraído, falar Com alguma certeza. coisa. Aí tem que ser sério, carrancudo, como é que não. A pessoa tem que falar a seriedade, como seja que você tornasse aquilo uma coisa de sua convicção e trabalhar com afinco, com a sua idade, com pontualidade, aquilo que você está fazendo, disciplina, como o próprio Justamente. Né? Não confundir esse excesso de sisudez, né, com a disciplina. Né? Porque não é o processo de disciplina não é um processo de entristecimento do ser. Mas não. Quando a gente conhece o Espiritismo, a gente se torna uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Não é algo ao contrário. Então, conhecer a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita, deve ser uma coisa extremamente prazerosa. Não é à toa que hoje lá na federação, estou falando da minha experiência lá, né? São 120, 130 pessoas todas as noites, pessoal, estudando espiritismo. Vários grupos de pessoas estudando espiritismo. Então, isso é uma coisa extremamente, para mim particularmente, que me deixa extremamente feliz quando vemos esse tipo de situação. Então, ele vai dizer, aí a gente vai encontrar um relato do codificador que está nesse livro, Viagem Espírita de 1862, pessoal. Ele visitando os centros espíritas no interior da França, ele vai encontrar o surgimento de alguns grupos que ele deu o nome de grupos de ensino, né? Recentemente formaram-se alguns grupos especiais cuja multiplicação jamais deixaremos de encorajar. São os denominados grupos de ensino. O que a gente tem hoje como grupos de estudo da doutrina espírita. 62, pessoal, 1862. Neles ocupam-se pouco ou nada das manifestações, mas sim da leitura e da explicação do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, dos artigos da Revista Espírita. Algumas pessoas devotadas reúnem com esse objetivo certo número de ouvintes, suprindo para eles as dificuldades de ler e estudar por si mesmo. Então, a casa espírita, né, sanando essas dificuldades naturais que todos nós temos. A gente diz muito assim, mas fulano é analfabeto e a proposta da doutrina espírita é assentada no estudo. Como é que fulano vai aprender? E eu vou contar um exemplo rápido para vocês. Quem já ouviu falar de Antenor Melo? Antenor Melo, duas pessoas levantaram o dedo ali. Vou dizer quem é. Seu Antenor foi o fundador, e aí vocês vão saber quem é, qual é essa instituição. Do Lar da Vovozinha. Conhecem? Lá na Antônio Basílio, foi ele o fundador, com recursos dele. Né? Antenor Melo. O Enviados de Jesus, a Associação Espírita Enviados de Jesus, e o Lar da Vovozinha foram iniciativas desse senhor maravilhoso. Uma alma boníssima. Eu conheci seu Antenor, eu começando em 84 a fazer, 85, 84, a fazer atividade de coordenação, né, lá da atividade pública do centro, fazendo, coordenando a direção da reunião, fazendo a palestra, exórdio, aplicando passe e tal. O meu exercício foi lá no Enviado de Jesus, graças a Deus. E aí, o que aconteceu lá? Um dia chega seu Antenor, eu não conhecia. E aí um amigo nosso, dirigente da casa, disse assim, Fábio, hoje vamos fazer o seguinte, dê o seu espaço de palestra para seu Antenor. Eu disse, pois não sabia quem era. E aí seu Antenor se levanta, pessoal, e começa. Meus filhos, me permita que eu vos chame, vejam só o pronome, para vocês verem que não é um pronome fácil de coordenar, que a gente se equivoca com tu. Muita gente, tu vai, né? A gente não coordena direito. E aí ele, vos chame de meus filhos. E aí ele começou a falar doutrina espírita com coerência, com segurança, dando exemplos de André Luiz e tal. E aí passaram-se alguns dias, alguns meses, sei lá, quando se passou. E aí eu tive uma informação. Pessoal, o seu Antenor sempre foi analfabeto. Ele tinha uma dificuldade de aprendizagem, que hoje chama de dislexia, então ele não aprendeu a ler, não conseguiu superar essa dificuldade, e na época dele, muito menos, porque não se existia estudos, né, nossos, na nossa realidade pedagógica, para facilitar esse processo para uma pessoa disléxica. E aí, seu Antenor tinha essa dificuldade de aprendizagem, nunca aprendeu. Mas sabe como ele estudava a doutrina espírita? A esposa dele lia para ele as obras espíritas. E aí ele ia para o centro espírita, fazia palestra, falava com coerência, com coordenação, né, com concordância verbal e nominal, como muito poucos de nós falam, um analfabeto.
um exemplo para vocês verem que quando a gente quer, a gente supera qualquer obstáculo na vida para a gente atingir o objetivo bom, principalmente, né? E aí, tá aí os grupos de ensino iniciais, os primeiros grupos de estudo da doutrina espírita, já ali atrás. E aí Kardec vai dizer, aplaudimos de todo o coração nessa iniciativa e esperamos que terá imitadores e não poderá em se desenvolvendo deixar de produzir os mais felizes resultados. Vejam só, está lá no capítulo 10 dessa obra maravilhosa. E Kardec nos faz uma proposta que está publicada no livro Obras Póstumas. Ele intitulou Projeto 1868. Ele faz uma reflexão muito interessante. E ele começa dizendo assim: um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. O que é falta de unidade, pessoal? Quem poderia dizer para a gente? A coesão do ensinamento. É a manutenção dessa coesão, desde lá o seu princípio. Então, se eu tenho a definição do que é Deus, como Kardec indaga aos espíritos superiores, lá na primeira pergunta do livro dos Espíritos, e os espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, esse conhecimento inicial se mantivesse, né, puro até a nossa atualidade, coerente até a nossa atualidade. Pode-se hoje dizer, e podemos dizer com outras palavras, assim, mas que o sentido seja sempre mantido. E era esse pensamento de Kardec em relação a toda a obra, porque ele sabia que isso ia acontecer, e aconteceu. Porque a gente chegou na Federação em 83 e, graças a Deus, muita coisa melhorou de lá para cá. Mas a gente encontrou muita coisa estranha do que se falava que era espírita, prática espírita, e a casa nada tinha de prática espírita, né? De que se falava que era kardecista, mas nada tinha de conhecimento kardeciano. E aí a gente vê essas coisas, embora a gente respeite, não é à toa. E a Federação Espírita do Rio Grande do Norte, pessoal, eu digo com toda a segurança disso, é a casa que mais respeita e que mais apoia as casas nessa perspectiva, mesmo não tendo essa orientação kardecista, vamos dizer assim. É tanto que o pessoal fica de boca aberta quando a gente diz assim, as casas espíritas não adesas da federação participam das nossas reuniões. Ela pode não ter voto, mas ela pode estar lá contribuindo de alguma forma. Não é ou não é Amadeu? Amadeu, que participa desses momentos com a gente, está lá provando isso. A gente dá espaço para a fala. É claro que a votação tem de ser daqueles que têm a adesão, o direito ao voto, legalmente falando. Pois muito bem. E aí a gente vai planejando nessas reuniões as atividades do nosso movimento espírita. Pois Kardec tinha essa preocupação com a unidade. O único meio de evitá-lo, senão quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, é formulá-lo em todas as suas partes, e até no mais mínimos detalhes, com tanta precisão e clareza, que impossível se torne qualquer interpretação divergente. Vejam só a colocação do codificador. Aí ele vai dizer mais na frente, porque aí ele faz no parágrafo anterior a esse, uma reflexão sobre o que aconteceu com a mensagem de Jesus. Jesus não deixou nada escrito, né? Os apóstolos vão falar de princípios gerais, porque doutrinariamente eles não aprofundam, não é verdade? O que está descrito nos evangelhos, eles não aprofundam o conceito que Jesus deixou de reencarnação. Eles não aprofundam. Aprofundam? Não aprofundam. Né? O conceito que Jesus deixou do reino não é desse mundo, a imortalidade da alma. Eles aprofundam? Não aprofundam. Só a doutrina espírita vem aprofundar. Né? Então, ele vai dizer isso. Então, os apóstolos deixaram uma coisa mais geral, Jesus não deixou nada escrito, e aí a gente tem o que aconteceu. N interpretações dos evangelhos, N ramificações das interpretações evangélicas, com todo respeito aos nossos irmãos, né? E aí a gente vai vendo, mas a doutrina espírita tenta ser coerente com o princípio inicial da proposta de Jesus, que é a pureza do cristianismo, revivendo essa mensagem inicialmente. E aí ele vai dizer, somente o espiritismo bem compreendido e bem sentido, ou melhor, bem sentido e bem compreendido, pode remediar esse estado de coisas e tornar-se, conforme disseram os espíritos, a grande alavanca de transformação da humanidade. E aí ele vai fazer a proposta da gente. 2 elementos hão de concorrer para o progresso do espiritismo. O estabelecimento teórico, e ele fez o estabelecimento, lançou as obras da codificação. E os meios de o popularizar. Estou encerrando, viu, pessoal? Né? E aí ele faz a proposta para a gente. O ensino espírita, um curso regular de espiritismo, seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência
e de fundar o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médiuns. Considere esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre suas consequências. 1868, pessoal. Ele já recomendava a formação de grupos de estudo na casa espírita. Pois muito bem. E aí, para a gente encerrar, o que dizem os espíritos? O espiritismo expressa, antes de tudo, uma obra de educação integrando a alma nos padrões do Divino Mestre. Em qualquer... Isso aqui eu fui buscar em Aulus, um orientador espiritual lá, de André Luiz, no livro Domínios da Mediunidade, quando ele vai dizer, André Luiz, isso aí, pessoal. Em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação, né? Ou seja, nós não podemos parar de estudar porque a gente enferruja. E hoje em dia tem um detalhe agravante, viu? O tal do Alzheimer, para nos pegar. Eu estou acompanhando minha mãe, sempre para ir para o neurologista. Minha mãe está com Alzheimer aos 68, 9 anos de idade. E aí, a recomendação da médica, sabe o que é, pessoal? Estudar, ler, aprender um conhecimento novo com a frequência muito razoável, estudar uma língua. Vejam as recomendações dela. Fazer exercício para ter uma vida saudável. São essas recomendações para combater o Alzheimer. Quem tem Alzheimer aqui na família? Ó, já 3 pessoas. E eu 4. E aí, nós, muito mais intensamente, precisamos realizar em nós essa tarefa. Exercitar o conhecimento frequentemente para criar novas sinapses, novas ligações dos neurônios. Pois muito bem, então é estagnação. Esse ou aquele cooperador que desista de aprender, incorporando novos conhecimentos, condena-se fatalmente a atividades de subnível. Porque aí as pessoas vão se especializando no conhecimento, né? E aí estamos falando não só da atividade profissional, é da atividade na casa espírita. Alguém melhor vai nos substituir, porque a gente ficou para trás. Então, como evangelizador, eu preciso avançar no conhecimento da psicologia, do conhecimento da pedagogia, para realizar uma tarefa boa de evangelização. Como coordenador de ESD, de estudo da casa, também. Como palestrante, também eu tenho que ter o conhecimento, né, aprofundado, antecipado, e tenho que ter essa desenvoltura para falar publicamente, para não cansar vocês como eu estou cansando, né? Muito bem, então vamos lá. E aí, ó, o que é que Joana de Anjos vai dizer para a gente? O estudo do Espiritismo, portanto, hoje, como sempre, é de imensurável significação. Ela vai dizer lá em cima, ó, o estudo tem regime de urgência como diretriz de segurança e veículo de libertação íntima. A verdade? Pois é. Definiu, aí Joana de Anjos vai buscar o nosso querido Espírito de Verdade, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trata do advento do Espírito de Verdade, né? Definiu a validade, o Espírito de Verdade no lapidar conceito exarado em o Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Parafraseando Jesus, né, que resumiu os 10 mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí a doutrina espírita vem para resgatar-nos da ignorância, propõe-nos o amor e propõe-nos a instrução, porque são as 2 asas para a nossa evolução espiritual. E aí, pessoal, estudar sempre incessantemente a fim de amar com enobrecimento. Está lá no livro Celeiros de Bênçãos, ante o estudo. E no Evangelho, como eu disse a vocês, as 2 passagens que eu queria trazer para vocês. Aqui abre o Evangelho segundo, e agora eu vou encerrar realmente, porque vocês já cansaram de mim. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, diz Jesus. Eu vos aliviarei. Como eu disse, Jesus não prometeu solução para coisa nenhuma da gente. Jesus disse que ia aliviar, pessoal. O resto depende de cada um de nós. A nossa felicidade está em nossas mãos, né? Então, vinde a todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso
para vossas almas, pois suave é meu jugo e leve é o meu fardo. Vejam só, e a gente destaca, pessoal, aprendei comigo, né? Jesus já fala, o pedagogo maior da humanidade, fala da necessidade do aprendizado. E aí ele está falando do aprendizado das virtudes. E aí a gente puxa um pouquinho, é claro, para o aprendizado na perspectiva da doutrina espírita, que é um aprendizado mais racional, mais aprofundado, que requer de nós mais reflexão. E aí a outra passagem, que quando Kardec trata do advento do Consolador prometido, e que Jesus afirma, né? Promete, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E esse papel a doutrina espírita está assumindo na atualidade, da condição de Consolador prometido, que vem ensinar todas as coisas, pessoal, e vem nos fazer recordar os ensinos de Jesus. E aí fica para a gente o convite reforçado do estudo da doutrina espírita como grande recurso num processo raciocinado de chegarmos à nossa transformação moral, né? E voltando à nossa querida Joana de Ângeles, outro não foi o título exigido por Jesus, senão o de mestre, fazendo-nos discípulos permanentes ante o sublime livro da vida. Da mesma forma, a fim de poder ministrar a lição clarificadora do Espiritismo à humanidade, Kardec fez-se professor para ajudar-nos a estudar e a refletir as sagradas lições do dever e da caridade, que são as metas para a nossa real libertação. Muito obrigado. Meus queridos irmãos, que as bênçãos e o amor de Deus, nosso Pai, continuem nos envolvendo. Nossos sinceros agradecimentos ao nosso irmão Fábio, que Jesus continue iluminando sua mente e que ele retorne aqui com brevidade para nos encher de alegria e de conhecimentos. Gostaria de saber, Júlio, gostaria de saber dos irmãos presentes quem vai fazer tratamento médico espiritual hoje. Tem alguém? Tem um tratamento, tem dois tratamentos, três, tem 3, 4 tratamentos. Os médios do tratamento espiritual, por gentileza, perdão. Os demais que vão fazer o tratamento de passe, tem tratamento de passe hoje? Alguém vai tomar passe? Tem. Vamos pedir ao nosso irmão Mário que venha fazer a prece de encerramento, de agradecimento a Jesus, a espiritualidade pela assistência que tivemos nesta noite. E em seguida nós vamos nos preparar para o passe, enquanto o nosso irmão Wilma, Ana, nosso irmão Daniel e os demais se preparam para a atividade do tratamento espiritual. Que Jesus nos conduza nesse passe. Então, meus irmãos e minhas irmãs, amigos e amigas, é um prazer enorme, né, que nós podemos assistir, ver, né, e desfrutar das bênçãos do conhecimento que a doutrina espírita traz para todos nós. E bem, não puxando, né, quero envaidecer o nosso irmão, mas com bem colocação, como foi bem colocado com ele, né, todo esse trâmite do codificador e do esforço que todos nós devemos empenhar para poder assimilar e colocar em prática esses ensinamentos com afinco, sinceridade, boa vontade e alegria de servir, né? Porque na medida que nós aprendemos alguma coisa, esse aprendizado não é para só nós, é para nós primeiramente, e depois para espalhar com todas as outras pessoas, né? Então é uma alegria imensa e podemos agradecer a Deus, a Jesus, a doutor Bezerra de Menezes, né? A todos os espíritos que trabalham na muito na caridade, esse banquete de luz, essa alegria, né? Essas informações contidas desses ensinamentos máximos de Jesus, que é seu Evangelho, e como toda a codificação que Kardec trouxe para nós através do Espírito, quer dizer, que o Espírito de verdade traz para nós através do Allan Kardec. Isso? Então, Senhor Jesus, muito obrigado pelo conhecimento, por essa oportunidade de poder introjetar em nós essas verdades magnânimas, para que nós possamos sempre amar com perfeição, amar com vontade e amar
decisivamente todos aqueles, até os nossos inimigos. Então, Senhor, muito obrigado pela oportunidade desse conhecimento, muito obrigado pela existência, pela vida, pelos ensinamentos, por conhecer a Ti e todas essas causas. Assim, Senhor, podemos Te louvar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque de Ti é todo o poder, reino e glória por toda a eternidade. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Antes de nos retirarmos, gostaria de lembrar os irmãos que no próximo dia 24 nós realizaríamos um seminário na casa, mas em função do ajuste e a fazer eles foi adiado o seminário. Nós vamos realizar um chá beneficente. O chá vai acontecer lá na grande loja maçã do estado do Rio Grande do Norte, ali após aquela praça ao lado do HE, juntinho do Natal Shopping. Tem HE subindo, no final da praça, uns 50 metros mais na frente, a gente encontra a grande loja maçônica. No sábado, às 16 horas, nós vamos ter lá um chá Alberto, na página federaçãoferne.org.br. Vamos ter uma palestra com o irmão César e vamos ter uma palestra com o irmão Paulo Trost. No Facebook da gente, fazendo a propaganda deles. E o irmão Paulo Trost vai falar sobre a importância da radiologia para detectar doenças, principalmente doenças do colo e da próstata. Colo, próstata e mama. Muito importante. Nós devemos ter também, já foi confirmado, ele vai estar conosco também, o Nando Cordel. O Nando Cordel naquele dia